Está no ar. Edição Brasil com Rafael Pinheiro. Olá, uma boa noite para você. O Edição Brasil já está no ar nesta quinta-feira, movimentadíssima na política nacional. Hoje é dia 9 de setembro de 2021. Eu sou Rafael Pinheiro. A partir de agora você acompanha comigo o resumo das principais notícias do Brasil e do mundo. E apesar que ultimamente está difícil resumir tanta coisa que acontece em Brasília, essa semana tem sido movimentadíssima na política nacional e hoje não foi diferente. O destaque principal do dia: o presidente Bolsonaro baixou o tom em relação aos ataques que vinha fazendo contra o ministro Alexandre de Moraes. Ele divulgou uma carta, uma carta aberta, falando que disse aquelas coisas no 7 de setembro no calor do momento, e também afirmou que respeita as instituições brasileiras. O mercado financeiro, que ontem teve um dia tenso, o mercado recebeu bem essa manifestação do presidente e o dólar fechou em queda. Além disso, você vai acompanhar comigo também que a Câmara dos Deputados aprovou mudanças no Código Eleitoral. O presidente Bolsonaro elogiou a parceria com a China. Um navio encalhou no canal de Suez e já está liberado. Tem também o marco temporal, esse julgamento que está acontecendo no Supremo Tribunal Federal, e as informações da pandemia da Covid-19, também os dados da vacinação. Tudo isso e muito mais a partir de agora no Edição Brasil, que já está no ar. Vamos começar falando sobre economia, porque nesta quinta-feira o IBGE divulgou a inflação oficial do país, que é medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo. O IPCA registrou uma alta de 0,87% no mês de agosto, após alta de 0,96% em julho. Esta foi a maior variação para o mês desde 2000, quando o índice chegou a 1,31%. Com isso, o IPCA acumula alta de 5,67% no ano. Os dados foram divulgados nesta quinta-feira. Ainda falando sobre economia, ontem nós tivemos aí um dia difícil para o mercado financeiro. O mercado fechou com perda de 195,3 bilhões de reais em valor de mercado de empresas de capital aberto da Bolsa de Valores brasileira. Isso em reação à tensão que aconteceu por causa das manifestações do 7 de setembro. Eu trouxe esse dado aí da perda de valor de mercado das empresas para poder ilustrar bem o quanto ontem foi tenso no mercado financeiro, que recebeu com preocupação a tensão por causa do 7 de setembro. E hoje o presidente Bolsonaro deu uma recuada, divulgou uma nota em que afirma ter divergências naturais com o ministro Alexandre de Moraes e que agiu no calor do momento. Bolsonaro disse ainda que tem respeito pelas instituições. Essa carta foi divulgada após o presidente ser aconselhado pelo ex-presidente Michel Temer e foi muito bem recebida pelo mercado financeiro. Hoje o dólar fechou em queda de 1,96%, cotado a R$ 5,22. Daqui a pouquinho tem mais notícias da política nacional, mas agora eu trago para você o noticiário internacional. Outro navio encalhou no canal de Suez, uma das passagens mais importantes para o comércio mundial. Dessa vez, um graneleiro, que ficou brevemente preso na seção norte da passagem após ter um problema temporário quando atravessava o canal. Logo, esse navio foi reflutuado e não teve nenhum impacto no tráfego do canal de Suez. Vale lembrar que no mês de março você acompanhou através da imprensa o caso do mega cargueiro Ever Given, que bloqueou completamente o canal por 6 dias e causou um congestionamento de centenas de navios dos dois lados da passagem, além do prejuízo causado por esse bloqueio que aconteceu no canal de Suez no mês de março.
Ainda no noticiário internacional, o governo dos Estados Unidos vai exigir que empresas com mais de 100 funcionários tenham os funcionários vacinados ou que sejam feitos testes de Covid semanais. Essa medida foi anunciada nesta quinta-feira e faz parte de um esforço para conter a variante Delta, que está gerando uma onda de contágios. E por falar na variante Delta, eu trago para você os dados da pandemia aqui no Brasil, esses dados que são reunidos pelo consórcio de veículos de imprensa. Nas últimas 24 horas foram confirmados 32.353 novos casos de Covid-19. O total de casos está em 20.958.252. 585.205 pessoas perderam a vida para a Covid-19, sendo 747 mortes só nas últimas 24 horas. Ainda com os dados da vacinação, 136.745.375 pessoas tomaram a primeira dose da vacina. Esse número equivale a 64,10% da população brasileira. 70.424.958 pessoas tomaram a segunda dose ou a vacina de dose única. 33,01% dos brasileiros estão com o esquema vacinal completo. E agora vamos falar sobre política nacional. O Supremo Tribunal Federal está julgando o chamado marco temporal. Hoje, o ministro Edson Fachin votou contra a aplicação dessa tese na demarcação de terras indígenas. Ele, que é o relator do caso, defendeu que a posse indígena não é igual à posse civil e não deve ser investigada sobre essa mesma perspectiva, mas sim com base na Constituição, que garante aos indígenas o direito originário às terras. Nesta sessão que aconteceu hoje, apenas o ministro Fachin apresentou seu voto e o julgamento deve ser retomado na próxima quarta-feira. O ministro Nunes Marques chegou a iniciar a leitura do voto dele, mas só deve concluir na quinta-feira, ou melhor, na quarta-feira, dia 15 de setembro. Para você que ainda está um pouco por fora desse assunto, o Supremo Tribunal Federal está julgando o marco temporal desde o dia 26 de agosto. E nesse julgamento tem a ver com a demarcação de terras indígenas, se essa demarcação deve seguir o critério que define que índios só podem reivindicar as demarcações de terras que já eram ocupadas antes da promulgação da Constituição, ou se haverá outro entendimento por parte dos ministros do Supremo Tribunal Federal. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, já se manifestou contra o marco temporal. Já a Advocacia Geral da União defendeu a tese. Seguiremos acompanhando tudo, trazendo os detalhes para você. E agora, veja outras notícias da política nacional. Vamos dar um giro com o Valentim Bezerra, que acompanhou bastante desse dia em Brasília. A Câmara aprovou nesta quinta o texto base do projeto de lei que institui o novo Código Eleitoral. A proposta faz uma reformulação ampla em toda a legislação partidária e eleitoral. Para a conclusão da votação, os deputados ainda precisam analisar os chamados destaques, que são sugestões de alteração na matéria. Em seguida, o texto irá ao Senado. Algumas das mudanças são a proibição de divulgação de pesquisas eleitorais na véspera e no dia do pleito e a obrigação dos institutos de informar o percentual de acerto das pesquisas realizadas nas últimas 5 eleições. Em encontro virtual com os líderes do BRICS, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que a parceria com a China tem se mostrado essencial para a gestão adequada da pandemia do Brasil, já que parte das vacinas contra a Covid-19 aplicadas no Brasil tem insumos do país asiático.
O presidente já desdenhou da vacina Coronavac, desenvolvida no país asiático e produzida no Brasil pelo Instituto Butantan, e já insinuou que o coronavírus pode ter sido criado propositalmente na China. Nesta quinta-feira, o presidente Bolsonaro preferiu elogiar a relação com a China, principal parceiro comercial do Brasil. Em um manifesto divulgado nesta quinta-feira, subprocuradores-gerais da República defendem que as instituições ajam de forma firme e serena para refrear atentados contra a democracia. O texto diz ainda que os atos antidemocráticos e golpistas de 7 de setembro representam uma triste demonstração de falta de apreço pelos valores democráticos. E a Ordem dos Advogados do Brasil enviou um ofício ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, no qual destaca a evidente inconstitucionalidade formal e material da medida provisória que limita a remoção de conteúdos publicados nas redes sociais, editada pelo presidente Jair Bolsonaro na última segunda-feira. Cabe ao presidente do Senado dar continuidade à tramitação da MP ou devolvê-la ao presidente da República. Partidos políticos e pesquisadores já criticaram a medida. A MP altera o Marco Civil da Internet, lei que regulamenta o uso da rede no Brasil e estabelece direitos e garantias aos usuários de redes sociais, além de definir regras para a moderação de conteúdos nas redes sociais. E são estas as informações dessa quinta-feira, movimentadíssima em Brasília e também no Brasil. A gente segue acompanhando, né? Porque com certeza os próximos dias seguirão movimentados e trazendo tudo que é notícia para você que nos acompanha. Muito obrigado pela sua audiência. Semana que vem estaremos de volta. Uma boa noite para você e um ótimo final de semana. Tchau, tchau. Você acompanhou Edição Brasil na Rede Central N.